Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Paizinho, a palavra é tua, sou apenas instrumento. Cuide da minha saúde espiritual, da minha vida, por favor, neste momento. Fale aquilo que já está em teu coração, ao coração dos teus filhos, ao nosso coração nesta noite. Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Pedro e João subiam ao templo, caminhavam para o templo, assim como você fez nesta noite. Mas antes eu gostaria de também fazer uma pergunta. Quantos aqui trouxeram mais alguém? Amém, amém, amém. Pedro e João subiam juntos ao templo. Você veio junto com alguém. A hora era a hora nona. Não era uma hora qualquer, era a hora da oração. Você veio para o templo porque você sabia que neste horário existe o culto, existe a adoração, existe o louvor ao Senhor. Você não virá em outro momento em que você sabe que o templo estará fechado. Você vem ao templo no momento e horário oportuno. O escritor Lucas, ele narra, ele faz essa introdução e depois ele já parte para outra narrativa. E o personagem já vira para uma outra pessoa. O personagem central da narrativa já se torna um homem, um coxo, que era trazido. Desde o ventre da mãe, aquele homem era coxo. Você veio caminhando com as suas próprias pernas, talvez no seu veículo, ou talvez até mesmo trazido por alguém. Aquele homem era levado e colocado à porta do templo, mas porque ele era coxo. Ele era coxo desde o seu nascimento, desde até mesmo antes de nascer, desde o ventre de sua mãe. Haviam pessoas que levavam aquele homem e o colocavam à porta do templo. Eu não sei quem é você nesta noite. Talvez você seja alguma das pessoas que tem levado os coxos e colocado à porta do templo. Mas como isto, Salmo? Quem é que nunca, ao vir para o templo, ao ir para o templo, ao ir para o seu momento de oração, alguém não chegou até você e disse: vai para a igreja, ore por mim. Você vai para o culto na sua igreja, peça ao pastor que ore por mim. Sabe quem são essas pessoas?
São os coxos. São os coxos que precisam da nossa ajuda. Aí sabe o que nós fazemos como amigos dos coxos? Nós trazemos eles em forma dos seus pedidos, das suas buscas, das suas ansiedades, das suas súplicas, e os colocamos à porta do templo. Através deste pedido, eu chego para o pastor: pastor, traga um pedido de oração do meu amigo, do meu patrão, da minha mãe, da minha tia, do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto. O nome dele é fulano de tal, por favor, ore. Eu faço isto. Nós estamos trazendo os coxos e colocando-os à porta do templo. Mas nesta narrativa, eu não vou entrar na questão da porta ser formosa, não vou entrar nos detalhes. Se você quiser entender o porquê desta nomenclatura, pesquisa, é muito importante, muito legal. Mas agora o narrador ele já volta para os dois personagens que ele iniciou, Pedro e João. Aquele homem fora posto à porta do templo, e então olhou e viu que Pedro e João se aproximavam. Ele viu que eles poderiam ajudá-lo em alguma coisa. Há poucas horas atrás eu parei numa padaria, eu vim do município de Cariacica com a minha família, e falei para minha esposa: vamos comprar pão, porque não deu para comprar pão durante o dia, o supermercado estava fechado. Falei: vamos parar na padaria, vamos comprar pão. Nisso que eu desliguei o carro, veio um moço, maltrapilho. Ô moço, o senhor tem algum dinheiro que possa me ajudar? Um pedinte. Ele viu em mim, imaginou que eu tivesse algo que pudesse ajudá-lo. Era esta a situação daquele coxo. Só que durante muitos anos, durante muito tempo, ele era colocado ali. Durante muito passar do tempo, com certeza ele via pessoas entrando e saindo daquele templo. Naquele templo, com certeza, aconteciam festas, aconteciam casamentos, aconteciam os demais mais diversos momentos, e ali era um local propício, oportuno para aquele coxo esmolar. Muitas vezes os coxos que nos rodeiam veem em nossos cultos, em nossos momentos, em nossa religiosidade, algo oportuno, e sabe o que eles fazem? Eles querem esmolar. E muitas vezes nós damos essas esmolas. Mas Pedro e João não tinham nada do que aquele coxo procurava. Assim como talvez você, tampouco eu, tenhamos nada que os coxos da vida nos pedem. Mas existia algo na vida de João, na vida de Pedro, que aquele coxo não pediu, mas precisava. É muito comum a gente falar e ouvir: Deus não nos dá o que a gente quer, nos dá o que a gente precisa, não é? E às vezes nós queremos dar às pessoas que nos procuram exatamente o que elas querem, mas não o que elas precisam. Nós vamos na contramão. Às vezes as pessoas nos pedem esmola e nós damos esmola. Às vezes as pessoas nos pedem uma ação social e nós damos ação social. Nos pedem uma assistência e nós damos esta assistência. Mas na realidade elas não precisam daquilo. Elas precisam de algo diferente. Foi a resposta de Pedro quando disse para aquele coxo: olhe para nós. Ele esperava receber alguma coisa. Quando a gente para dar atenção a um pedido, realmente eles esperam receber algo de nós. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que temos nós para oferecer aos pedintes da vida? O que tem você para oferecer aos coxos da vida? Nós cantamos há pouco, né?
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque é gostoso estar diante da face de Deus, é gostoso contemplar Deus, é gostoso sentir Deus. Enquanto os ministros ministravam, eu estava ali orando com os meus olhos fechados, e eu pude sentir realmente em mim, Deus falando através dos louvores. E nós sentimos isto, saímos daqui radiantes de alegria, com o coração enaltecido, chegamos em casa, compartilhamos que foi lindo, que foi abençoador o culto, mas tem gente lá fora querendo entrar, tem aleijados lá fora querendo entrar, e nós entramos, cumprimos todo o nosso ritual religioso, passamos pelos coxos lá na porta, e os deixamos exatamente no lugar onde eles estão. De repente tem um coxo na sua família que você simplesmente traz e coloca na porta do templo. De repente tem o coxo do seu vizinho que está lá e você simplesmente traz e coloca na porta do templo. E o nosso tema é cuidando dos instrumentos de Deus. Mas sabe por que nós fazemos isto? Você vai saber. No verso 6, disse Pedro: não temos prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Contato. Às vezes nós queremos ajudar, mas desde que eu não tenha que me envolver, desde que eu não precise ter contato, eu trago o pedido de oração, mas eu não quero ter contato. Eu presto assistência social, mas eu não quero ter contato. Não. O escritor Lucas diz que Pedro, tomando aquele homem pela mão direita, o levantou. Queridos, muitas das vezes os nossos coxos precisam que nós façamos algo por eles, além do que fizemos, mas precisamos também tomá-los pela mão. De repente nós estamos falando nesta noite para uma mulher que o seu marido é um coxo espiritual. Seu casamento não vai nada bem, e você traz o pedido de esmola dele para o templo. De repente estamos falando aqui nesta noite para um esposo, que a sua esposa é um coxo espiritual, e você está trazendo o pedido de esmola dele para o templo, está alimentando com esmola. Você tem muito mais para oferecer a esta pessoa. Você precisa estender a mão, levantar. Quem está coxo, quem está deficiente, quem tem os pés tortos, fracos, não consegue levantar, queridos. Nós precisamos ajudar estas pessoas a ficar em pé. Mas estamos cumprindo o nosso ritual religioso, está tudo muito bem. Eu estou feliz por estar na presença do Senhor, eu estou feliz por sentir a presença do Senhor, mas eu não estou cuidando dos instrumentos de Deus. Sabe por quê? Agora eu vou revelar. Porque eu não vejo naquela pessoa, naquele coxo, naquele deficiente, naquele aleijado, naquele pecador, naquela prostituta, naquele macumbeiro, naquele traficante, eu não vejo nele um instrumento de Deus, porque eu padronizo. Instrumento de Deus tem que ser igual a mim, que sou membro da igreja, que sou religioso, que sou ministro, que estou no templo. Eu sim, sou instrumento de Deus. Dentro desta modalidade, aí sim, somos instrumentos de Deus. Mas sabe o que acontece? Se nós fôssemos receber o nosso irmão, Rei Davi, como membro da nossa igreja, ele não atenderia aos nossos padrões. Nós olharíamos ele como um adúltero, como um assassino, e ele não se encaixaria nos nossos padrões. Ele jamais seria um instrumento nas mãos de Deus. Só que a história prova o contrário. Apesar de tudo isto, ele é
e foi um instrumento nas mãos de Deus. Jonas, um medroso, fujão. Jeremias, um chorão, como alguns costumam rotular, né? Tomé, um que duvidava, instrumento. Não, para ser crente tem que ser macho, tem que ser homem, tem que ter firmeza, não pode ter palavra duvidosa, não. Ou é ou não é. É assim que nós padronizamos. É assim que nós achamos. É por isso que os coxos, nós não os vemos como instrumento de Deus. Mas vamos continuar seguindo esta narrativa. Depois que Pedro pediu para que ele olhasse para eles, e disse para aquele coxo: levanta-te e anda. Levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Tomou pela mão direita e o levantou. Não basta apenas mandar, é preciso ajudar, tá? Às vezes nós queremos que um drogado se recupere do vício da droga. Você não se recupera porque você não tem vergonha na cara. Você não se recupera porque você não quer. Mas não o tomamos pela mão, não o ajudamos a ficar em pé. A Bíblia nos prova que devemos fazer diferente. Aquele homem, quando recebeu esta ajuda, ele não se levantou capengando, como se ainda estivesse com medo, como se ainda estivesse desconfiando. O verso 8 diz que aquele homem saltou e pôs-se em pé. Sabe por quê? Porque naquele momento ele teve o seu ânimo revigorado. Ele recebeu atenção, recebeu cuidado. Quem recebe atenção, quem recebe cuidado, se anima. Você sabia disso? Talvez você já tenha tido a experiência ruim, né, de ter uma criança febril na sua casa, seu filho. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Mas como é gostoso quando a gente vê que aquela criança recobra o ânimo. E quando pensa que não está brincando pela casa fora. Até mesmo um adulto. Sabe por quê? Porque nós tivemos o cuidado de ministrar àquela criança o medicamento, nós demos a atenção, nós incentivamos, direcionamos a ela toda a atenção necessária. E o verso 8 diz que aquele coxo, quando recebeu toda esta atenção, ele saltou e pôs-se em pé e começou a andar. Ele não pediu apoio, me ajude aqui para eu andar, não. Me ajudem aqui porque eu ainda estou fraco, eu estou manco, as minhas pernas, muitos anos que eu não as uso, então eu ainda não sinto firmeza nos artelhos, nos joelhos, nas juntas. Não, aquele homem saltou e pôs-se a andar. Sabe o que esse homem fez também? Entrou com eles no templo. Entrou com eles no templo. Andando, saltando e, você pode concluir aí? Mais alto um pouquinho. Louvando a Deus. Olha aí, um instrumento de louvor que estava lá na porta do templo. Coxo, desvalido, é mais uma escória da sociedade. Os religiosos, por certo, passavam, viravam o nariz. É só um pedinte, um pobre desgraçado. Mas ali estava um instrumento de louvor a Deus. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. A nossa situação não era melhor do que a daquele coxo. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Se não fosse o ato sacrificial de Jesus Cristo, nós ainda estaríamos naquela mesma situação. Por isso que é necessário, queridos, cuidarmos dos instrumentos de Deus. Cuidarmos dos instrumentos de Deus.
cuidarmos dos instrumentos de Deus. Quem são os instrumentos de Deus? Aquele que Ele criou. O Senhor criou o homem para o seu louvor. Nós fomos criados para o seu louvor, para a sua glória. Logo, todos somos instrumentos criados por Ele. O que nós precisamos parar é de passar pelas pessoas e desdenharmos e deixarmos elas na mesma situação miserável em que se encontravam e que se encontram. Aquele homem, durante muitos anos, teve amigos, teve parentes, talvez a própria família, o levava e o colocava na porta do templo. Intercessores de esmola, isso ele tinha, mas não tinha o cuidado necessário, não tinha o cuidado que ele realmente precisava. E muitas das vezes, repetindo, refletindo mais uma vez, muitas das vezes nós somos meramente intercessores de esmolas. Nós precisamos fazer mais, cuidando dos instrumentos de Deus. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos na Bíblia, se nós, mais uma vez falando, se nós fôssemos recebê-los em nosso convívio religioso, nós os rejeitaríamos. Nós não os aceitaríamos. Há um tempo atrás eu estava indo para o supermercado e atravessando a pracinha ali em Coqueiral, e ouvi uma voz de uma mulher: ei, ei, ei. Eu não imaginava que tivesse nenhum conhecido ali naquele momento, principalmente naquele horário, ia dar 8 horas da manhã. Eu não olhei, mas aquela mulher disse algo que me chamou a atenção e eu tive que olhar. Aí ela gritou mais uma vez: ei, Jesus te abençoe. Aí falou a minha língua, né? Eu tenho que olhar. Aí me interessou. Dá que eu seja esse alvo, e se eu não olhar eu perco a bênção, né? Quando eu olhei, aquela mulher olhou para mim: é com você mesmo que eu estou falando. E sabe onde aquela mulher estava? No meio de um grupo de viciados em drogas. No meio de um grupo de pessoas que dormem constantemente ao relento ali naquela praça. Aquela mulher estava maltrapilha, descabelada, suja. Mas da boca dela o que saiu para mim foi aquilo: Jesus te abençoe. É ou não é um instrumento nas mãos de Deus? Aí eu entrei no supermercado, eu me senti tocado em comprar algo para dar de alimento para aquelas pessoas. Comprei um pão é um modo de dizer, é lógico, né? Mas o pão, aquele pão para torta fatiado, comprei mussarela ou presunto, nem me recordo mais, e levei para aquela turma. Cheguei lá e falei: olha, eu acredito que vocês não tenham tomado café, não tenham se alimentado ainda, eu trouxe isso aqui para vocês. E aquela mulher se dirigiu a mim e falou: eu sabia que Deus ia mandar alguém para nos abençoar. Nós precisamos mudar o foco da nossa religiosidade, queridos. Nós precisamos parar de querer achar que só nós somos instrumentos na mão de Deus. Às vezes nós queremos cuidar muito bem uns dos outros aqui dentro, porque o irmão está cheirosinho, está limpinho, está penteadinho. É fácil. Se precisar abraçar, a gente abraça, no momento a gente está mantendo uma certa distância, mas se precisar a gente abraça, porque está bonitinho, está arrumadinho. É fácil. Mas e lá fora? O instrumento de Deus lá fora, que Ele coloca no nosso caminho, assim como Deus colocou aquela mulher. Eu fiz parte do grupo Família Daves. Uma vez nós estávamos indo para Goiás,
quando chegou em São Paulo, estávamos dentro do ônibus e, de repente, uma fumaceira e o ônibus começou a andar meio de lado. E o Edivaldo, que era motorista e barítono e pregador do ministério, ele só gritou e falou o seguinte: se segurem, porque o motor estourou. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer o ônibus da família Davis, aquele ônibus bem velhinho. Aquele motor estourou. E ele colocou o ônibus no acostamento. Nós descemos e, quando olhamos para trás, tinha pedaços do motor do ônibus espalhado pela pista. Eu tenho fotos lá em casa. Fazer o quê? No meio do mato, aqueles blocos de gelo baiano separando uma pista da outra. E nós ali, naquele lugar desconhecido. A Gláucia, a esposa do Tony, pegou o violão, chamou as meninas, como nós costumávamos chamar as mulheres do grupo na época, né? Ela falou: meninas, vamos cantar. A Gláucia começou a tocar, começaram a louvar. E nós, os homens, começamos a tentar tomar providência, não tinha muito o que fazer. Eu tinha uma maquininha Kodak. Comecei a registrar. Retrô. Comecei a registrar aquele momento. E passamos mais ou menos uns 40 minutos ali. Os homens olhando, tentando ver o que se dava para entender o que tinha acontecido. Aí, de repente, vem 2 ônibus urbanos. Aí aqueles 2 ônibus pararam próximos a nós, e o motorista falou: o que que houve? Aí o Tony foi até aquele motorista e falou, narrou o que tinha acontecido, e falou: eu estava lá do outro lado, e eu ouvi a fumaça. Aí eu fui lá na praça do pedágio, contornei e vim aqui, porque eu senti que é em mim a necessidade de socorrer vocês. Coloquem as coisas de vocês dentro de um ônibus, os 2 ônibus são meus, aquele homem falou, os 2 ônibus são meus. Coloquem a bagagem de vocês dentro daquele ônibus, som, instrumento, e vocês vão no outro ônibus. Eu vou levar vocês até a oficina mais próxima e deixar vocês lá, porque esse ônibus de vocês só sai daqui guinchado. Ele não sai, ou rebocado, né? Ele não vai sair daqui andando. E realmente não tinha motor para isso. Aqueles homens nos levaram, aqueles ônibus nos levaram, deixou-nos numa oficina. Estávamos ainda em São Paulo, tinha muito chão para chegar em Goiás. Nos deixaram lá e sumiram. Quem são aqueles homens? De onde saíram aqueles ônibus? Nós não sabemos. Mas instrumentos de Deus que ali apareceram. Graças a Deus concluímos a viagem. Tony conseguiu ligar para o pastor. O pastor falou: alugue um ônibus, frete um ônibus aí, termine a viagem de vocês, venham para cá. Aqui a gente dá um jeito. São coisas que acontecem em nossa vida, queridos, e nós não percebemos os detalhes. Nós achamos que é tão somente mais uma coisa que aconteceu. Nós vemos o milagre, mas não paramos para analisar o instrumento que Deus usa para realizar o milagre. Ele usa muitas coisas que nós achamos ser vaso de desonra, não é? A Bíblia fala que Deus tem os seus tesouros em vaso, que nós julgamos vasos de desonra, vaso de barro. Por isso, eu quero que você medite mais uma vez, reflita também, mas saia daqui com um compromisso de cuidar dos instrumentos de Deus, que Ele com certeza tem posto na sua vida. Ao invés de você ser um intercessor de esmola, cuide desta pessoa. Eu não estou dizendo para você convidá-lo para vir ao templo, não. De repente, não seja esta a alternativa, mas convide-o para fazer parte da sua fé. Convide-o para ver
as maravilhas que Deus realiza em sua vida. Mas como eu vou fazer isso, Salmo? Através do seu testemunho, através da sua vivência com esta pessoa. Porque não adianta muitas palavras para algumas coisas. É o nosso testemunho. Convide esta pessoa para fazer parte na sua vida também, através dos seus atos. Cuide dos instrumentos de Deus. Cuidemos dos instrumentos de Deus. Talvez pode ser o mendigo que Deus coloca à sua porta. Talvez pode ser uma prostituta que Deus coloca na sua porta. O João Willis não está aqui, mas João Willis é um testemunho vivo de transformação. E se fosse dar a oportunidade a ele, ele testemunharia de muitas pessoas que ele conhece, ele sabe o histórico dessas pessoas, mas que são instrumentos nas mãos de Deus. Você talvez já tenha recebido algum vídeo de algum morador de rua que fala tão bem da palavra do Senhor quanto qualquer pregador. E que se nós passássemos por estas pessoas na rua, nós as julgaríamos, nós as rotularíamos, nós as taxaríamos de desnecessárias. Mas vamos cuidar dos instrumentos de Deus. De repente você vai encontrar alguém ainda hoje para que você cuide. Aquele coxo entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E você observa que Pedro e João saíram de cena aqui, né? Porque o louvor, o mérito não era deles. Sempre foi e será do nosso Deus.